Presta atenção comigo aqui no que disse Dorival Júnior sobre a vitória do São Paulo. Não tem como relaxar, treinador não tem isso. Não faz parte do dia a dia do treinador. A pressão ela é muito grande, isso aí é um fato. No nosso país ela é absurdamente estúpida, isso daí é um fato. E não vai mudar. Eu acho que eu tive uma resposta muito positiva da diretoria do São Paulo, até porque eu também sempre demonstrei muita lealdade e muita dignidade com o clube em todos os momentos que eu aqui estive, desde quando eu cheguei. E eu fico feliz de ter tido essa resposta da diretoria. E eu não tenho dúvidas que as coisas ainda vão melhorar muito. Podem ter certeza. Ninguém é bobo aqui, eu estou há algum tempo no meio da bola e sei quando uma equipe conquista um resultado ou outro aleatoriamente e sei quando uma equipe tem consistência, mostra consistência e às vezes não consegue alcançar o seu principal objetivo. E a equipe do São Paulo tem passado por esses momentos. Por isso, não se surpreendam não. Se o São Paulo daqui a pouco vir a surpreender muita gente. Não se surpreendam se o São Paulo surpreender. Né? Então, Barreto... É lógico, professor, a gente está brincando só porque sabe que o momento da entrevista coletiva é um momento difícil e tal. E, mais uma vez, né, a pressão sobre o Dorival Júnior foi tema da coletiva. Eu acho que é inevitável. Depois de uma vitória, hein, Luiz? Depois de uma vitória. É inevitável contra o CRB do Williams, do outro Williams, do Feijão. O Rodrigo Caio também deu uma entrevista depois do jogo, que assim, me pareceu que vai ao encontro da entrevista concedida pelo Dorival. O Rodrigo Caio disse que desde que ele subiu para o profissional no São Paulo, já são 5 ou 6 temporadas, é o grupo mais bacana do ponto de vista técnico e do ponto de vista de convivência que ele tem. Então, eles estão muito unidos. E isso pode significar, a gente está vendo imagens do Morumbi ontem, certamente que existe um desânimo na torcida de São Paulo, pouco mais de 8 mil presentes. E ano passado o torcedor compareceu tanto, né, Luiz? Oi? O torcedor compareceu tanto, esse ano também, do ano passado para cá, 8 mil pessoas. Foi um dos públicos menores, mais baixos do São Paulo. E o Cueva fez isso aí, né? Na cobrança do pênalti. Deslocou o goleiro, pô. Deslocou. O goleiro para um lado, bola para o outro, porém fora do gol. Pênalti no Hudson do Feijão, acho que até que foi. O Feijão não foi um ombro a ombro, não. Não, ele desloca com o uso da perna também. É pênalti. E aí a gente tá vendo os lances do jogo, se for o chute do Hudson, né? E vai sair o gol do Valdívia, o primeiro gol do Valdívia, que é o camisa do São Paulo. Não pegou muito bem, mas... Suficiente. Suficiente, Ele queria comemorar no escudo, sabe? Tem um escudo do São Paulo, mas disse que não deu tempo de chegar. Diz ele que é São Paulo desde garotinho. Vamos ver, né? O goleiro do gol tá o Jean, porque o Sidão sofreu uma distensão antes do jogo, uma contratura. E ele dá esse passe pro Militão, vai sair o gol, Barreto. E aí ele vai comemorar com o Dorival, né? Porque o Jean se notabiliza por jogar com os pés. Aí a bola do Cueva é legal. Isso é cobrado do Militão, né, Luiz? Agredir mais, como ofensivamente? Um lateral elogiado pela postura defensiva, mas que tem sido cobrado por não se apresentar tanto ao ataque. E aí ele fez aquela jogada de lateral mesmo, né? E o Cueva é capaz de bater um pênalti fora. Puxou a tabela, se apresentou para... Se apresentou. Vislumbrou o que né? Enxergar a jogada como um todo, né? Depois o Cueva jogou essa bola na trave. Enfim, foi uma vitória, o Valdívia quase fez mais um. Bem na característica dele mesmo, essa coisa de se apresentar para pegar uma bola ali na entrada da área e chutar é do Valdívia. Agora, talvez, hein, Cereto, o grande tema do jogo tenha sido as mudanças feitas pelo Dorival Júnior, né? Pois é, e aí já existia também no São Paulo. Pois é, e aí eu acho o seguinte, o Dorival deu um grande passo ontem, corajosamente, para sair da crise e deu outro passo para entrar na crise de vez. E aí eu explico. Ele finalmente escalou o time de acordo com as próprias convicções. Ele botou em campo aquilo que ele considera que é o melhor São Paulo, que é um São Paulo mais rápido. O São Paulo, guardadas as devidas limitações do time do CRB, o São Paulo mostrou um time mais veloz em campo. E o São Paulo estava sendo muito cobrado por estar sendo um time lento. O Valdívia deu velocidade pela esquerda, o Brenner deu velocidade e mais mobilidade no ataque, o Cueva teve essas opções de velocidade, o Marcos Guilherme naturalmente já é veloz pela direita. É um time veloz, mas é um time lento quando tá o Nenê jogando, quando tá o Diego Souza jogando, porque é muito jogador para a mesma posição, né? Valdívia, Diego Souza, Nenê, embora o Diego Souza tá tentando jogar de centroavante. Então ontem o Dorival botou o Diego Souza e botou o Nenê no banco, e deu certo.
os resultados vão dizer. O São Paulo tem um jogo contra a Linense, que não seria nem tão importante assim pelo Campeonato Paulista, mas agora é muito importante, porque o Dorival está sempre no próximo resultado, né? Ele tá vivendo sempre do próximo resultado. Precisa ganhar a Linense no próximo jogo pelo Campeonato Paulista. Provavelmente ele vai repetir o time. Agora, como é que ele vai administrar a questão do Diego Souza e do Nenê no banco de reservas? 2 jogadores que foram contratados para jogar. Né? Você não contrata o Diego Souza e você não contrata o Nenê para ficarem como opções no banco de reservas. O Diego Souza, inclusive, tem um projeto pessoal que não pode estar acima do projeto do clube, evidentemente, de ir para a seleção brasileira e por isso está jogando de centroavante. Ele não jogava de centroavante nem no esporte. O André era o centroavante, ele jogava por trás do André. No São Paulo, ele está jogando de centroavante, o que eu acho um desperdício. O Diego Souza não é centroavante. E o Nenê, ele deixa o time mais lento. Você usou aí? Desculpa te interromper, essa frase que você usou, ela é muito aceita aqui no Brasil, mas eu não sei se ela precisa ser verdadeira, né? O jogador não é contratado para não jogar, não. O jogador é contratado para lutar por uma vaga no time. Importante, Barreto, né, destacar que antes do jogo, claro que o Dorival foi perguntado sobre Diego Souza e Nenê fora do time. Em relação ao Diego Souza, o Dorival disse, olha, ele chegou, teve uma preparação diferente da dos outros, do ponto de vista físico, jogou 7 ou 8 partidas seguidas, tem um desgaste, hora de fazer uma mudança aqui e tal. Ou seja, teve uma justificativa para a questão do Diego. Eu acho que o Diego vai jogar. O Diego vai ser o centroavante nessa função de falso 9 aí, ele vai ser o centroavante do time. Já o Nenê é uma outra característica. Primeiro que o Nenê não tem mais 25, o Nenê tem 36. O Nenê, atrás do centroavante, eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que o São Paulo ficava mais legal no 4-3-3, com 2 volantes meias, quando jogava o Hernandes, mas essa possibilidade não existe mais. Acho que o Nenê vai ter dificuldade. Na beirada, ele não vai jogar. Então, eu defendo uma tese que tem um tipo de jogador, às vezes por característica, às vezes por questões físicas, que ficou perdido nessa migração de 4-4-2 para 4-2-3-1. Era o cara que era segundo atacante, ele podia não ter tanto comprometimento com a marcação, né? E ele também não precisava ficar ali de pivô dentro da área. Hoje em dia é o seguinte, ou você vai jogar como aquele último armador nessa linha de 3, ou você vai ser o último armador, e você tem que ter a característica do 10, você não é um segundo atacante, você é um meia criador, ou você vai jogar pelas pontas, e se jogou pelas pontas, seja a sua característica, de ir ao fundo, ou de armar o jogo, você tem que voltar com o lateral. Claro, você ganhou uma responsabilidade tática que exige de você tanto, né, no sentido da inteligência do jogo, quanto na exigência física. Então, eu sei o Tim, ainda não ouvimos o Tim sobre o São Paulo, mas eu acho que as entrevistas de ontem, Tim, foram bem importantes, sabe? Você vê muito bem, Barreto, de começar o São Paulo com o que disse o Dorival. Acho que o Raí, o Ricardo, eles estão muito bem intencionados, eles são do ramo, eles sabem o que estão fazendo, mas eu vejo o São Paulo que tem um problema histórico que envolve o São Paulo agora. O São Paulo até o tricampeonato brasileiro, que já vai para 10 anos, passa rápido demais, né? O São Paulo era meio que o clube referência do futebol brasileiro sob o aspecto de gestão, sob o aspecto de composição de elenco, etc. e tal. O São Paulo tomou uma rasteira monumental na história da Copa e da reforma do Morumbi. E a partir dali, com aquele famoso São Paulo e Corinthians, naquele começo de ano, que houve uma briga feia entre os torcidos, que o São Paulo disse que o Corinthians só teria 10% e tal, o Corinthians passou a não mandar mais jogos no Morumbi, houve uma cisão entre São Paulo e Corinthians ali, o Corinthians entrou de vez na história da Copa, com a possibilidade de construir um estádio do zero, que era meio que surreal naquela altura. Isso tudo tirou o São Paulo de uma zona de um conforto e colocou o São Paulo numa pressão para voltar a ser o clube de vanguarda. E isso transforma o São Paulo, talvez hoje, no clube que tenha a maior pressão política entre todos esses que estão aí. O São Paulo vive um clima político como não vivia desde 1970, São Paulo quando saiu da fila. De exemplo de gestão a uma bagunça. Né? Não é uma coisa assim, começou ali a patinar, foi pro outro lado, impeachment, soco na cara. Né? Soco na cara, impeachment, isso aí. Quem lidera uma revolução, normalmente está atrás da próxima revolução. Eu acho que isso é a história de São Paulo agora. E por onde vai? Qual vai ser o caminho? Qual vai ser a saída? É uma pergunta fascinante para o futebol paulista. Vocês citaram aí a entrada do Jean e ele protagonizou uma cena interessante no jogo, né, Cereto? Pois é, na hora do pênalti do Cueva, ele ficou de costas pro pênalti, né? Torcendo ali e tal, não sei o quê. E aí, ouviu a reação da torcida e se equivocou porque achou que era gol. Mas não era gol.
Não foi gol. Mas eu acho torcedor do CRB ali que gritou em... Pode ser. Enganou Ai, meu Deus do céu, sensacional. O pessoal sacou bem. Mas eu acho legal... que ela bateu o pênalti. Cada um